tempo é cada vez mais precioso. Por isso, a Tonederm investiu tanto em pesquisas e testes para criar não apenas um equipamento veloz, mas uma super máquina de alta potência e tecnologia de ponta. Tudo o que você espera do ultrassom, o Velox traz em menor tempo e com grande eficiência. Veja a beleza chegar mais perto. Este é o seu Velox, ultrassom em tempo recorde. O Velox atua com sucesso no combate à celulite, bem como na remodelação do contorno no pré- e pós-operatório, na fibrose e aderência, promovendo a drenagem linfática e favorecendo a permeação dos princípios ativos. O sucesso do Velox se dá a inúmeras características e diferenciais que o equipamento apresenta, como a sua potência de 57 watts, manopla leve e anatômica, cristal com ERA de 19 centímetros e display gráfico, além de aviso de calibragem, drenagem linfática automática para celulite e adiposidade, 12 programas pré-definidos mais um personalizado com memória para 40 novos protocolos e sistema de controle de temperatura e muito mais. Juntamente com a nossa equipe de engenharia, desenvolvemos diferenciais que fazem do Velox um equipamento potente e seguro. Sua manopla com ERA de 19 cm² possui um único e grande cristal, gerando alta potência com maior concentração da intensidade. Com isso, pode-se chegar a uma distribuição absolutamente homogênea e regular de energia. Aliado à tecnologia do Velox, a Tonederm procurou várias correntes de eletroterapia para potencializar os resultados dos tratamentos. Além disso, o equipamento conta com a exclusiva fórmula Velox, que informa a você quais os parâmetros mais adequados para cada situação, levando em conta não apenas a área de tratamento, mas também a espessura da camada adiposa no local, a potência e ERA, aumentando significativamente a eficácia e a segurança dos resultados. A manopla Velox de seu equipamento apresenta ao mesmo tempo precisão e segurança, introduzindo um inédito sistema de calibragem ao cristal do ultrassom, a fim de manter a eficiência de seu equipamento. Além disso, o Velox apresenta um sistema que avisa quando a calibragem se faz necessária. Além do programa personalizado com memória para 40 novos protocolos, o seu Velox possui os seguintes programas: PEF Velox, pós-operatório agudo, reparo agudo Velox, pós-operatório subagudo, reparo subagudo Velox, pós-operatório crônico, fonoiontoforese, fibroses e aderências, contorno corporal Velox, drenagem linfática e hidrolipoclasia ultrassônica. Juntamente com o seu equipamento Velox e a manopla Velox, você está recebendo um adipômetro e uma fita métrica que irão auxiliá-lo na programação de seu equipamento. Ao retirar o seu equipamento da embalagem e antes de ligá-lo, verifique se o mesmo encontra-se em perfeito estado. Caso o aparelho esteja danificado, entre em contato imediatamente com o seu revendedor e aguarde instruções do mesmo antes de ligar o equipamento. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira do equipamento e à rede elétrica, podendo esta possuir 127 ou 200 volts, pois o equipamento é dotado de seletor automático de voltagem. O conector do cabo da manopla deve ser introduzido na região frontal do equipamento, sendo que a sua conexão deve ser feita com o logotipo Velox voltado para o lado de cima. O encaixe do conector é realizado por meio de uma entrada especial localizada na extremidade inferior esquerda, na base do equipamento. Para os programas Reparo Agudo Velox, Reparo Subagudo Velox, Fonoiontoforese, Fibroses e Aderências e Programa Especial. Sempre que realizar terapia combinada com corrente galvânica ou microcorrente, é necessária a utilização da placa de retorno. Ligue o equipamento acionando a chave liga-desliga que se encontra na parte posterior do equipamento. O seu Velox está pronto para iniciar o tratamento. Porém, antes de começar a utilizá-lo, conheça alguns detalhes técnicos do Velox, demonstrados por quem participou do desenvolvimento deste equipamento. O Velox é um equipamento de ultrassom de 3 MHz de alta potência. Seu cristal, com uma ERA de 19 cm², permite trabalharmos com uma potência total de até 57 watts em modo contínuo.
O equipamento possui também o modo pulsado, com ciclos de trabalho de 5, 10, 20 ou 50% e frequências de 16, 48 ou 100 Hz. O Velox permite que 3 outras terapias sejam combinadas ao ultrassom. Aqui estamos falando de corrente galvânica, estímulo de tensão e microcorrente. A intensidade da corrente galvânica está na faixa de 0,1 a 3 mA, apresentando polaridade positiva, negativa ou com inversão automática a cada 1, 2 ou 3 segundos. O estímulo de tensão, que é utilizado para realizar o estímulo linfático, possui 40 níveis de tensão, adaptando-se facilmente à sensibilidade do paciente. A microcorrente trabalha na faixa de 50 a 700 microamperes, com inversão de polaridade a cada 2,5 segundos. Agora vamos conhecer as principais indicações do ultrassom Velox, com Ione Lorenzoni, que é analista técnica da Tonederm. Ione, quais os benefícios do programa PEF? Bem, para tratarmos a PEF, nós temos a ação das ondas ultrassônicas que irão favorecer muito aquele tecido congestionado por processos fibróticos, né? A onda ultrassônica, ela vai dar uma extensibilidade maior, uma maleabilidade maior a esse tecido fibrosado. Além disso, o efeito mecânico das ondas ultrassônicas também vão favorecer este efeito e vão também dar a esse tecido com fibroses, né, ou a celulite, e a ação tixotrópica das ondas ultrassônicas também irão favorecer e vão dar esta maleabilidade maior a esse tecido que está bastante comprometido, principalmente com a diminuição da circulação sanguínea e linfática. Sabemos que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas, perdendo só para os Estados Unidos. De que maneira o Velox pode auxiliar no processo pós-operatório? Ele pode ajudar bastante nos processos inflamatórios que existem, no edema, também ameniza a dor e ele previne processos fibróticos daquela região, que é muito natural que ocorra isso. Ainda, o Velox, ele está associado nos programas de pós-operatórios com a ação da microcorrente, que é uma corrente elétrica, né, galvânica, microamperagem, e ela tem 2 principais efeitos no nosso organismo, que são, especialmente, aumento da cicatrização dos tecidos. Então, ele aumenta ou melhora reparo tecidual, ou superficial ou profundo, os dois. Né? E também ele ameniza bastante aquela dor do local, ou seja, ele tem uma ação analgésica. Temos que lembrar também que num processo de pós-operatório ocorre uma falha, eu diria, da passagem da bioeletricidade natural do nosso organismo, que são a movimentação dos líquidos, dos íons, etc., do sangue, né, linfa. Então, o que ocorre? Nessa lesão de um pós-operatório, por exemplo, ou de uma ferida mesmo, a ação da microcorrente vai fazer com que haja esse restabelecimento desse movimento todo dos líquidos, né, daquela região que está compactada, né, e assim sendo, vai haver a passagem da corrente elétrica natural, chamada bioeletricidade, e assim nós vamos ter o efeito da microcorrente excelente no reparo de tecidos. Então, por isso que o Velox vem o programa do pós-operatório com a microcorrente junto, né? Por causa desses benefícios. Repetindo, então, o benefício principal é o que, né? Nós vamos ter essa passagem, o restabelecimento da passagem da energia daquele local, e por isso a cicatrização aumenta enormemente. É muito comum após as lipos termos um excesso de tecido colagenoso. Existe algum recurso para acelerar o processo de recuperação desse tecido? Sim, o Velox possui um programa chamado Fibroses e Aderências, que é dirigido justamente a essa situação de pós-lipoaspiração, onde há um aumento de fibrose na região. As ondas ultrassônicas
sobre esta região, elas têm um efeito de ação tixotrópica, ou seja, é a ação da onda ultrassônica que vai liquefazer esse tecido que está concentrado, formando assim a fibrose. Quem não quer perder aquelas gordurinhas desnecessárias? Para homens e mulheres que querem levantar a autoestima e melhorar as linhas do corpo, qual o recurso que o Velox possui para essa situação? O Velox possui outro programa chamado Contorno Corporal. Neste programa, nós vamos utilizar a ação do ultrassom e após o de drenagem linfática. E aí nós vamos ter benefícios no sentido de diminuição de perimetria, que é o que nós desejamos, em poucas sessões, assim como a eliminação daquelas substâncias chamadas catabólitos, que são substâncias desnecessárias ao organismo. Com a sua eliminação, nós vamos ter também benefícios na circulação sanguínea e linfática. Sabendo que os princípios ativos associados à eletroterapia são fundamentais para a busca de resultados rápidos, nos fale um pouco sobre o programa Fonoiontoforese do Velox. Isso. O programa Fonoiontoforese, ele possibilita a associação de onda ultrassônica juntamente com a corrente galvânica. E nós sabemos que a corrente galvânica, ela é a corrente específica para permear princípios ativos. E esses princípios ativos, o ideal, claro, é que sejam ionizáveis. Nós vamos iniciar agora as contraindicações do uso do ultrassom. Então, em gestantes, processos infecciosos, sobre ou próximo a áreas com alterações vasculares, como é o caso da trombose venosa profunda, flebite também, sobre órgãos reprodutores, olhos, ouvidos, sobre a área cardíaca, pacientes que utilizam marca-passo, sobre os implantes metálicos, sobre lesões malignas, pré-cancerígenas, o diabetes mellitus, sobre placas epifisárias e proeminências ósseas, ainda pacientes renais crônicos e também dores com causas não definidas, como é o caso, por exemplo, de dores idiopáticas. Vamos falar agora das contraindicações da corrente galvânica. Hipersensibilidade à corrente galvânica, procedimentos como peelings mais abrasivos, uso de ácidos, ainda sobre lesões cutâneas, não se utiliza, aplicações abdominais em mulheres que possuem o dispositivo intrauterino e ainda utilização de intensidades de corrente e de tempo de aplicação mais prolongados, lembrando que nós fizemos uso da placa de retorno. Neste caso, esta placa de retorno ela deve ser trocada de lugar. O tratamento com ultrassom somente pode ser seguro se o profissional dispõe de profundo conhecimento do processo envolvido. Um tratamento impróprio pode não apenas ser ineficaz, mas também prejudicial, colocando o paciente em risco. Cuidado com o acoplamento manual, ou seja, ao retirar a manopla do contato com a pele, deve-se realizar o desacoplamento manual, a fim de evitar a sensação de calor excedente ao encostar a manopla novamente na pele. Deve-se ter cuidado ao realizar tratamentos em pequenas áreas, pois haverá elevada concentração de energia e, consequentemente, aumento da temperatura local. Neste caso, deve-se ampliar a área de tratamento, diminuir a potência do equipamento e alterar a velocidade do movimento da manopla. Mulheres que possuem um dispositivo intrauterino DIU, contraindica-se a sua aplicação nos programas que utilizam placa de retorno, como reparo agudo Velox, reparo subagudo Velox, fonoiontoforese, fibroses e aderências. Risco de queimadura química pela corrente galvânica. Aplicar intensidades de corrente adequadas à área do eletrodo. Manter total contato da placa de retorno com a pele e utilizar quantidade generosa de gel sobre ela.
Conhecida como celulite, a PEF pode ser tratada com muita eficácia através da aplicação de ondas ultrassônicas, diminuindo assim o aspecto de casca de laranja. Circule com o lápis a área do corpo a ser tratada. Meça a cliente com a fita métrica. Programe a área no equipamento. Faça a medição da taxa de gordura corporal utilizando o adipômetro. Em seguida, informe a medida obtida pelo adipômetro em seu equipamento. Aplique gel no local a ser tratado. Mantenha o equipamento em pausa. Iniciar o tratamento fazendo movimentos amplos sobre a pele. Nestes programas, primeiramente haverá emissão de ondas ultrassônicas e, após o término do tempo de tratamento, automaticamente a função drenagem linfática será ativada com o mesmo tempo de tratamento do ultrassom. Ao iniciar a função drenagem linfática, indicamos a realização dos movimentos específicos da técnica. Todos os programas de pós-operatórios se apresentam no modo pulsado. A diferença entre os 3 pós-operatórios é o ciclo de trabalho em 10%, 20% e 50%. Escolhida a técnica cirúrgica de lipoaspiração,